Olá, juventudes! Tudo bom com vocês? Sou o professor Marcionílio do CEPI Onestino Monteiro Guimarães e hoje vamos para mais uma aula de Química. Hoje nós vamos estudar sobre as dispersões. O que são dispersões? Qual a classificação das dispersões? Então nós temos soluções, colóides e suspensão. Vamos ver a partir de agora cada um deles. Só para introduzir, olha só, aqui nós temos 3 tipos de dispersões. Então, o que é dispersão? Dispersão é uma mistura de pelo menos 2 substâncias. Então, para ter uma dispersão, tem que ter no mínimo 2 substâncias diferentes, que serão chamados de componentes da dispersão. Essa dispersão ela é quando uma ou mais substâncias se dispersam numa outra. E de acordo com o tipo de dispersão, nós temos o disperso ou soluto e um dispergente ou solvente. Então, por exemplo, aqui nós temos está sendo feito um soro caseiro. Nós sabemos que o soro caseiro é composto de água, sal e açúcar. Nesse caso aqui está se colocando o açúcar na água. Quando coloca o açúcar e mistura, aí nós temos uma dispersão, onde a água é o dispergente ou solvente e o açúcar é o disperso ou soluto. Uma dispersão, como nós já falamos, ela é constituída por uma fase dispersa. Essa fase dispersa é aquela substância que se encontra sempre em menor quantidade. Caso água e sal, qual que é a fase dispersa? O sal, porque ele vai estar em menor quantidade. Nós temos a fase dispersante, é a substância que está sempre em maior quantidade. Água e sal, então nós temos a água como fase dispersante. E quando nós juntamos a fase dispersa com a fase dispersante, aí nós teremos uma dispersão. E algo extremamente importante, nós podemos encontrar uma dispersão tanto no estado sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso. Então, de acordo com a agregação do dispersante, nós podemos encontrar nas 3 fases uma dispersão: sólido, líquido e gasoso. Agora nós vamos para a classificação das dispersões. De acordo com o tamanho das dimensões ou das dimensões médias das partículas da fase dispersa, nós poderemos ter 3 tipos de dispersões. Nós podemos ter as soluções verdadeiras ou simplesmente soluções. Podemos ter dispersões coloidais ou simplesmente coloides e as suspensões. Mas o que diferencia uma da outra? Essa classificação ela é feita justamente baseada no tamanho, nas dimensões das partículas dispersas, as partículas do soluto. Então, se nós temos as partículas menor do que 1 nanômetro, o que é um nanômetro? Imagina o número 10 ou o número 1 seguido de 9 zeros do lado esquerdo. Então é bem minúscula, a gente não consegue ver essa partícula, tá? Então quando nós temos as partículas do disperso menor do que 1 nanômetro, nós temos as soluções verdadeiras ou simplesmente soluções. Quando nós temos as partículas entre 1 e 1000
nanômetros, nós temos as soluções coloidais ou simplesmente coloides. Já acima de 1000 nanômetros, nós temos as suspensões. Esse daí já dá para a gente ver as partículas a olho nu. Nesse daqui, a gente consegue ver no próprio microscópio óptico, a gente já consegue visualizar as partículas. As soluções, nem mesmo em microscópio eletrônico, a gente consegue visualizar as partículas. Agora nós vamos estudar cada uma delas. As soluções. Então, uma solução é uma mistura homogênea, ou seja, nós temos apenas uma única fase. E ela é de substâncias puras. Não importa se são átomos, moléculas ou íons, no qual não há precipitação. O que é precipitação? Você consegue observar que vai acontecer de acordo com a densidade ali do dispergente e do dispersante, vai ver que aquele que tem uma menor densidade vai flutuar. Então, no caso das soluções, não tem como a gente ver isso, porque como é uma substância, uma mistura homogênea, então não haverá separação de fases. E como que nós temos as soluções? Nós obtemos as soluções a partir da dissolução, ou seja, nós dissolvemos o soluto, que é a fase dispersa, no solvente, que é a fase dispersante. Então, apenas nas soluções nós chamamos de soluto e solvente. Soluto, aquele que está em menor quantidade. Solvente, aquele que está em maior quantidade. Um exemplo que nós temos é o ar. Nesse caso aqui, o farol do carro não visualiza nenhuma partícula no ar. E nós sabemos que o ar sempre tem alguma umidade, que é a umidade relativa, gotículas de água. Mas nesse caso são tão pequenas que nós não conseguimos observar. Então, as soluções nós podemos encontrar tanto no estado sólido, quanto no líquido, quanto no gasoso. Então, o ar é uma solução. Nós temos também água com sal, água com açúcar, uma solução. No estado sólido, o que nós temos no estado sólido? O bronze é um tipo de solução, porque ali nós temos liga de cobre e estanho. Então nós temos o líquido, água e açúcar, gasoso, o ar. Tudo isso são soluções. Nas soluções, como nós já falamos, as partículas constituintes do soluto e do solvente são, em média, inferiores a 1 nanômetro. Então, elas não é possível ver essas partículas nem mesmo através de microscópios eletrônicos. Também, como é uma mistura homogênea, não é possível separar os diferentes componentes com algum tipo de filtro ou por centrifugação. Então, por esse motivo, não ocorre sedimentação. Então, nas soluções não ocorre nenhum tipo de sedimentação. Agora nós vamos ver sobre as dispersões coloidais ou simplesmente coloides. O que são os coloides? Eles são misturas heterogêneas, ou seja, tem mais de uma fase, onde o componente que se encontra em menor quantidade nós chamamos de disperso, e o componente que se encontra em maior quantidade é o dispersante. Aqui nós temos um exemplo da neblina. Olha só, dá para a gente ver certinho a neblina. Está no ar? Está, mas ali as partículas são tão grandes que dá para a gente visualizar essas partículas. Então, nas dispersões coloidais ou simplesmente coloides, as partículas que constituem a fase dispersa,
elas apresentam as seguintes características. Primeiro, as suas dimensões médias variam de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, ou seja, 1 vezes 10 elevado a nona potência negativa metros e 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros, respectivamente. Então, ela é maior do que as partículas das soluções. Elas podem sedimentar através de ultracentrifugação ou de floculação. Por exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue, eles colocam o seu sangue, ali, dependendo do tipo de exame, em uma centrífuga. E o que faz? Gira muito rápido, é a centrifugação. Ali vai separar a fase sólida da fase líquida. Então, nós temos os glóbulos e nós temos o líquido ali, certo? Então, ali o sangue é um tipo de coloide. Outra também, eles são observáveis. Essas partículas são observáveis, mesmo estando misturadas ali, elas são observáveis no microscópio óptico e também no eletrônico. E nós temos exemplos muito claros de coloides. Nós temos a maionese, nós temos a geleia, nós temos a espuma. Seja o chantilly, uma espuma de barbear, vocês vão conseguir observar essas partículas. Lembrando, no microscópio eletrônico ou no microscópio óptico. E nós temos também a neblina. E por último, nós temos as suspensões. Elas são misturas também heterogêneas, em que o componente que se encontra em menor quantidade é a fase dispersa e o componente que se encontra em maior quantidade é a fase dispersantes. As suspensões apresentam turvação. O que é uma turvação? Vai num córrego, por exemplo, e pegue um pouquinho de água. Você vai ver que a água não é límpida ali, porque tem sedimentos. Então, nós podemos distinguir as fases das partículas da fase dispersa e da dispersante a olho nu. E se você deixar ele ali quietinho no canto, depois de algum tempo, você vai observar que vai haver sedimentação ali naquela água do córrego. Então vai ver as partículas sólidas que existem ali. Então, nas suspensões, as partículas que constituem a fase dispersa, elas apresentam as seguintes características. Primeiro, as suas dimensões são superiores a 1000 nanômetros. Ou seja, são maiores do que 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Elas sedimentam por ação da gravidade. Então, se você misturar óleo e água, por exemplo, não se misturam, mas existe alguns produtos de beleza, por exemplo, o óleo trifásico, você vê as 3 fases certinhas. Você vai lá, mexe ele bastante, eles vão se misturar. Só que com o passar do tempo, essas fases serão separadas. Então aí nós podemos ver essa sedimentação, ou seja, a gravidade agindo. E nós podemos ver também essas partículas a olho nu ou também com microscópio óptico. E o que nós temos? Exemplos de suspensões. O suco de laranja mesmo. Você vai lá, faz aquele suco maravilhoso, coloca num copo, você demora um pouquinho para poder tomar. O que vai acontecer? Vai haver uma separação ali, da mesma forma, um suco de acerola, vai haver separação. Então aí nós temos as suspensões. Só relembrando, nós temos as soluções. Ela tem uma única fase, ou seja, nós não conseguimos, melhor, é uma mistura homogênea, nós não conseguimos diferenciar as fases. Exemplo, sal e água, água e açúcar, mistura.
nós não conseguimos separar nem visualizar as partículas, nem mesmo no microscópio eletrônico. Já os colóides já são misturas heterogêneas, então são partículas grandes. Nós podemos observar essas partículas tanto no microscópio óptico quanto no microscópio eletrônico. Exemplo, neblina, espuma, a maionese, gelatina, são exemplos de colóides. E nós temos as suspensões. O que são as suspensões? São justamente são misturas heterogêneas onde nós conseguimos ver a olho nu as fases do disperso. Por exemplo, nós temos o suco de laranja, o suco de acerola. Se você pegar um pouco de água lá no córrego, você também vai conseguir visualizar depois de um certo tempo a separação ali, a sedimentação. Ok, pessoal? E aqui nós temos 3 perguntinhas para vocês responderem aí no caderno de vocês. Então, classifiquem verdadeira ou falsa cada uma das seguintes afirmações. As soluções estão obrigatoriamente no estado líquido? Lembra o que eu falei no início? Depois, o nevoeiro é um colóide sendo a fase dispersante o ar? As suspensões sedimentam por ação da gravidade? Então responda aí no caderninho de vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.